complexo da Praça da Liberdade foi projetado para ser o complexo administrativo da nova cidade republicana. Inaugurado ainda em 1898, enquanto a cidade estava sendo construída, foi palco de grandes eventos e importantes momentos da história de Minas. No ano de 2010, o centro administrativo de Belo Horizonte se transfere para a cidade administrativa Presidente Tancredo Neves e faz com que a Praça da Liberdade se torne agora parte do Circuito Liberdade. O Memorial Minas Gerais Vale é um museu do Estado de Minas Gerais. Eu diria que o memorial é um cartão de visitas do Estado, com sua diversa cultura, seus costumes, tradições, povos, contando essa história tão rica desse Estado. E temos aqui também uma programação temporária diversificada, com música, teatro, dança, artes visuais, trazendo essa efervescência e essa contemporaneidade do Estado. E temos também um programa educativo que reinterpreta essa exposição de longa duração e traz novidades aí no contato com o dia a dia com o público. A escada em estilo Art Nouveau foi trazida da Bélgica e montada no local da construção. Sua técnica, chamada Jolie, é também a técnica similar à utilizada no monumento da Torre Eiffel, em Paris. É uma mudança não só de materiais, o uso do ferro, mas também da forma de se construir, que marca a virada do século XIX para o século XX. A escada marca a área central e a entrada de um importante prédio do complexo da Praça da Liberdade. Ela, durante a ascensão das pessoas que a utilizam, permite a observação dos elementos artísticos em seu redor e na própria escada. A sua conservação vai muito além da conservação do material. É a demonstração de que novas ideias, novas propostas têm que ser trabalhadas durante toda a história da humanidade e devem continuar sendo para que a gente possa construir um mundo melhor. Então é muito importante para o público chegar nessa edificação e o primeiro contato visual que ele tem é com a escada. Eu acho que ela causa esse deslumbramento em qualquer visitante. Passaram para mim essa demanda de acompanhar todo o processo de revitalização da escada, o primeiro ponto que eu achei necessário de fazer foi formar um grupo de trabalho com pessoas especializadas, né, nessa área. Então, buscar essas pessoas dentro das áreas de engenharia da Vale. E aí a gente conseguiu formar esse grupo para poder fazer a captação de contratação, identificar como estava o estado da escada, como a escada deveria ficar e quais empresas poderiam fazer conosco essa parceria. Por se tratar de uma estrutura do final do século XIX, não havia desenhos técnicos e nem informações técnicas de projeto. Não sabíamos da sua capacidade máxima, mas a escada foi criada para um prédio que tinha baixo fluxo de pessoas. Quando se tornou um museu, esse fluxo aumentou e a carga sobre a estrutura também aumentou, o que ocasionou deslocamentos dos patamares e a instabilidade da estrutura, a qual necessitou ser escorada totalmente para evitar danos maiores.
apresentação das patologias, eu te confesso que eu fiquei muito assustado com a forma construtiva dessa escada, por ela ser uma forma especial e muito diferente das formas construtivas atuais. De imediato eu verifiquei nas escadas problemas, e esses problemas foram pinos deformados, barras com aberturas e deslocadas, patamares com recalque de até 6 centímetros. E isso não é bom para esse tipo de estrutura, que é muito crítico essa deformação. Aí eu voltei para a Vale, reuni com todos os colegas lá, fizemos uma troca de ideias e não estava avançando conforme o desejado. Foi quando eu conheci o Elde, apresentei para ele toda a forma construtiva, o que era a escada, e juntos, a partir desse momento, fizemos uma análise minuciosa de como recuperar toda a escada. O principal desafio era recuperar a estrutura da escada sem desmontá-la e adequá-la ao novo cenário sem alterar suas características dimensionais e construtivas. A única forma de fazer isso era substituir todos os pinos um a um e o banzo inferior da treliça dos patamares por aço de maior resistência, aumentando a rigidez da estrutura. Para esse estudo era necessária a criação de um modelo digital completo da escada por meio de escaneamento 3D, o qual possibilitaria a criação dos desenhos de projeto, do mapa topográfico da estrutura e da geração dos modelos computacionais de cálculo para determinar a região mais crítica da estrutura ao carregamento e a reação dos apoios que estão nas paredes. Dessa forma, era possível entender o comportamento da estrutura com os pinos originais, comparar os resultados e reduzir o carregamento nas paredes para não danificá-las. Tivemos de montar toda uma sequência de ações de como recuperar essa escada, que é um processo crítico. Montamos um pré-projeto com uma apresentação para o IEFA de forma a manter a originalidade da escada, sem descaracterizar nada. Então nós apresentamos para o IEFA uma proposta de substituição de pinos de ligação de interferência para um sistema de torqueamento. Montamos uma proposta para colocar 2 colunas de fixação e mantendo o engaste na parede original sem descaracterizar toda a estrutura. Após essa apresentação, o IEFA aprovou e a partir daí nós montamos um passo a passo, um descritivo com passo a passo para a execução do projeto e do cálculo, porque é muito especial esse tipo de cálculo e de projeto. Fizemos também um detalhamento todinho, passo a passo, para a execução do serviço. A análise estrutural iniciou com o recebimento da especificação técnica, em que o escopo era a análise de uma escada. A empresa nossa é especializada em cálculo de estruturas pesadas, estruturas portuárias, ferroviárias, pontes, e que o cálculo da escada é um escopo bem atípico. Então, só que quando a gente entrou nos detalhes da especificação técnica, a gente viu que exigia diversas análises, análises não lineares de material, análises não lineares de grandes deslocamentos, e esse tipo de análise é requerido somente na indústria aeronáutica. Então a gente viu que não era uma estrutura comum. Então para isso a gente teve que fazer diversas etapas do processo de cálculo estrutural, desde o levantamento da condição da escada em loco, quanto a essas análises mais complexas. Inicialmente a gente teve que fazer um levantamento, um escaneamento 3D. Esse escaneamento a gente coleta 500 mil pontos por segundo, então a gente detectou exatamente a posição em que a escada se encontrava. E com isso a gente incluiu esses dados como dados de entrada no software de elementos finitos que foi utilizado para o cálculo estrutural. A gente viu também que a condição de engaste da escada nas paredes, o apoio da escada na parede estava comprometido e com isso sobrecarregava os pinos estruturais. Então a escada estava numa condição instável, então foi de extrema importância o escoramento dessa escada. Depois, quando a gente começou a calcular, a gente tinha que adequar uma escada de mais de 100 anos com a norma mais atual. Então, os requisitos normativos exigiam diversos reforços ao longo da escada. Só que a gente tinha um desafio de não descaracterizar a escada. Então, a gente teve que usar elementos mais resistentes, principalmente no interior dos tubos, os pinos mais resistentes, evitar ao máximo a inclusão de elementos adicionais na escada. Então a gente teve que fazer um procedimento de escoramento,
de recomposição desses elementos estruturais para que a escada fosse recomposta em loco, né? Era impossível desmontar essa escada. Os principais pontos atribuídos à reforma da escadaria se deu pelo escoramento inicial feito com parte de andame tubular. O segundo ponto foi a substituição dos pinos de travamento da estrutura. Esses pinos eles já estavam imputados na escada durante todo o seu período construído, né? Então gerou um desgaste dos mesmos, levando à troca desses elementos. Por onde foi feito um macaqueamento até atingir o plano altimétrico da escada. Neste momento, foram colocados esses pinos substituídos, barras de 5/8 e barras de 3/4, desmembrado ao longo de todo o período da escada, por onde também foi reforçado com as colunas cilíndricas para maior sustentabilidade dos patamares e também a troca do banzo inferior dos patamares, para onde gerar o maior plano estável da escada e não permitindo um futuro desnível da escada. Após essa etapa, foi constituída também a pintura e toda a fase de reestruturação artística da escadaria. É uma sensação única, uma coisa quase inexplicável trabalhar com um monumento artístico, né? E algo que foge totalmente do nosso dia a dia de trabalho, vamos dizer assim, e desenvolvemos aí ao longo desse pouco mais de um ano um conhecimento único, um conhecimento incomparável a outras atividades que façamos no nosso dia a dia. É muito interessante poder estudar e entender o passado, se tratando a engenharia, de como que eles pensaram até chegar nessa construção dessa escada, e é algo que ficará marcado tanto para mim particularmente quanto para a empresa. Foi algo incrível, uma sensação única, e agora formamos o nosso conhecimento nessa montagem dessa recuperação dessa escadaria. Acredito que vai ser de bom comando daqui em diante. Nós trabalhamos aqui na escadaria, no piso, removemos toda a cola e sujidades aderidas. No corrimão, que tinha muito ataque de cupins, muita peça a gente teve de refazer, esculpir outra vez. E também os ladrilhos hidráulicos que estavam faltando e a gente teve de mandar fazer e colocar no lugar. Para a Vale, para o Instituto Cultural Vale,
Cuidar dessa edificação é manter viva a história da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. É uma edificação que tem uma importância muito grande, muito relevante para essa cidade. Então, devolver essa escada para a população e para o grande público é realmente mostrar o nosso compromisso com essa história deste país.